Beleza, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o instrutor Paulo Silva. Vamos para a terceira parte desse desenvolvimento dessa série de vídeos, na qual estou mostrando a minha vivência prática, real, de como eu construí o meu artigo científico, né? Para a disciplina que eu estou estudando, né? Para a faculdade, o curso que eu estou fazendo, né? De licenciatura em matemática. É, já fiz dois vídeos, né? Um falando sobre a estrutura que um artigo científico deve ter, né? E o segundo vídeo eu mencionei a formatação segundo a BNT. E nesse terceiro a gente vai começaremos a dar início à construção, né? A materializar o nosso artigo científico. Então, o primeiro tópico é a escolha do tema, né? Então, escolha um tema, né? Um tema. Ele vai ser o tema do seu TCC. Então é a escolha do tema, né? Porque que o tema tem que ter, né? O tema ele tem que ser. Eu vou mudar aqui só pra. Deixa eu ver se dá pra mudar. Vou colocar black é mais forte. Então escolha um tema. Qual que é a importância da escolha do tema? Porque ele vai ser a bússola para você desenvolver o seu artigo, né? Então, o que o tema vai apresentar? O tema ele tem que ser claro, né? O que tem que ter nesse tema? Ele tem que ser claro. Ele tem que ser claro. Ele tem que demonstrar sobre o estudo, né? Como um todo. Sobre o estudo que você pesquisou, né? Sobre o que você pesquisou. Sobre o que você pesquisou. Entendeu? Do tema, você vai tirar também as palavras-chave, né? É com base no seu tema que você vai conseguir pegar as palavras, né? As palavras-chave, né? Você vai pegar as palavras-chave para o artigo, né? É... Bom, um bom tema ele tem que ser reduzido e no máximo um título, né? Na verdade é o título, o tema que eu falo é o título do seu artigo. Então, mais ou menos 15 palavras, né? No máximo, né? Uma sugestão, né? E nesse tema, você vai ter que colocar o objetivo, o problema da pesquisa, né? Da pesquisa, né? Então, o tema ele tem que ser capaz de fornecer informações sobre o estudo do objetivo, né? Do problema da pesquisa, né? Então, ele tem que ser capaz de fornecer essas informações. Então, eu posso dar um exemplo
de um tema que seja atual, né? Quer dizer, eu posso colocar um título de um tema de um artigo, vai lá. Bem atual, novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades na adaptação dos professores. Então isso aqui é um tema, claro que não está na formatação aqui, né? Não está na formatação que é para estar. Isso aí foi falado na BNT. Eu estou escrevendo como um exemplo aqui. Mas daqui vocês colocam depois em título, o título do tema, ele vai ter que estar em tamanho 14, né? E a formatação da letra, né, em Arial ou Romans, né? New Times lá, né? New Times Roman. Tá? Isso aqui é um exemplo que eu criei aqui agora, atual por causa da situação que nós estamos vivendo agora, né? Eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras na qual eu montei um tema. Então ele tá num range, no parâmetro de 15 palavras. Que ele não precisa, não é para você escrever um texto, um resumo no tema, né? Se é tema, é só para chamar a atenção do leitor para o seu artigo. Então, qual é o tema que eu escolhi aqui? Novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades na adaptação dos professores a essas tecnologias. Você poderia mudar o tema para as dificuldades dos professores em adaptar-se às novas tecnologias de ensino. Um exemplo. Então o que eu fiz, ele está no range, ele está certinho. Ficou entre 10, né? Entre 10 a 15 palavras. Geralmente é um tamanho assim que se pede para artigos de revistas, né, científicas. Então tá um tema bem palavras. Então tá dentro desse formato, né? Então eu escolhi esse tema. Beleza, então você tem um tema do seu artigo. Tranquilo. Aí a segunda parte, então você definiu esse tema, né? Novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades na adaptação dos professores. Então você colocou esse título, o problema, né? As novas tecnologias de ensino. Qual que é o problema? O problema é a dificuldade desses profissionais que não estavam preparados para atuar, fazer uso dessas novas tecnologias de ensino, que pode ser a internet, uma aula online, uma web aula, um quadro digital, entendeu? Tem professores que a experiência deles é só na sala de aula, é presencial. Eles têm muita dificuldade, muitos têm dificuldade de fazer uma aula e preparar um conteúdo online, não consegue fazer o uso de uma câmera para fazer uma webcam, para tirar uma dúvida no Skype, até mesmo tirar uma dúvida no WhatsApp. Muitos não conseguem fazer uma web aula, muitos não conseguem nem construir um arquivo, passar um arquivo de Word para PDF. Isso aí é realidade, pessoal. Então, o que essa pandemia, o que o corona está fazendo, veja o lado bom também. É forçar a gente a se evoluir, se adaptar. Então tem muitos professores que não fazem uso de novas tecnologias, de data show, de software, de computadores. Então a pandemia mostrou o quão falho é o sistema educacional brasileiro ainda.
Não está preparado para isso. O computador dentro da escola, um laboratório, um colégio, ele tem que ter um laboratório de informática dentro da escola. Não tem como o aluno e o professor não estar interagindo com essas novas tecnologias de ensino. Então, quem escolher esse tema aqui, eu escolhi um tema muito parecido com esse aqui, só que foi direcionado para o ensino de matemática, no meu artigo de TCC. Entendeu? Quem escolher esse tema é 10, porque quem vai refutar isso aqui? Qual banca vai refutar isso aqui? Em sã consciência, não tem como. Isso aqui é chamar atenção por uma realidade. Novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades na adaptação dos professores. É um tema atualíssimo. Entendeu? O quão poderoso é a internet, o quão poderoso é os computadores, os softwares, as calculadoras digitais científicas, softwares de simulação. Isso é uma realidade. O estudo EAD à distância, isso é uma realidade. Não tem como fugir disso. É uma realidade. Então o tema foi escolhido como um tema exemplo. Isso aqui é um tema exemplo. Isso aqui é um exemplo de tema. Beleza, aí você vai para a segunda parte. Segunda parte é você são os nomes, o nome ou nomes, né, dos autores, né? Autores do artigo, não autores das referências bibliográficas, não. É o pesquisador, autor, pesquisador. No caso, você que está fazendo o artigo, você. Ou um grupo ou mais pessoas, né? Tem instituição que pede para colocar o nome do tutor, né? O nome do tutor da disciplina. O do professor, né? Que está te auxiliando. Você vai ter que colocar pesquisador, você. Pesquisador, você. Então tem instituições que pedem para você colocar o nome do professor, o tutor que está te auxiliando, né? Nessa disciplina. Isso aqui vocês vão fazer a formatação colocando ele pro lado, né, esquerdo, né? Olhando de frente a página, ele tá do lado direito, né? Do lado direito, né? Do lado esquerdo, do lado direito da folha. Ele vai ficar mais ou menos para esse lado aqui, ó. Então esses nomes aqui, eles sempre vão dar um recuo para as laterais, né? Direita e esquerda, né? Então ele vai ter que dar sempre um recuo. Então esses nomes, ó, centralizado. Você vê que esses nomes eles vão recuar para um lado aqui, entendeu? Isso é formatação que vocês vão ver depois. Beleza, tá aí, beleza. Aí a terceira parte vem o resumo. Resumo. Mas só que aqui complicou. Complicou porque o que, que é o resumo? O resumo, ele apresenta de forma concisa e objetivo os objetivos, a metodologia, os resultados alcançados e de forma resumida. Não tem como você fazer um resumo se você não concluiu o seu artigo. Na verdade, o resumo ele vai ter que falar de forma concisa os objetivos,
a metodologia que você aplicou, os resultados alcançados, né? Então não tem como você fazer um resumo que você mal começou a fazer a base, o corpo do seu artigo. Então, isso aqui, o resumo, na verdade é o último. O último a ser feito. O último a ser feito. Aí você fala, não, você tá doido. O professor fala, comece pelo. Ah, comece a fazer o seu trabalho pela introdução, pelo desenvolvimento. Se você for nessa ideia, você vai se fuder. Porque não tem possibilidade nenhuma de você fazer um resumo daquilo que você desconhece, daquilo que você mal pesquisou. Entendeu? Eu me bati com isso, né? Bati de frente com isso. Como é que eu vou fazer um resumo de algo que eu nem estudei? Então, mal sei. Não tem coerência alguma. Você começar a fazer um trabalho pelo. Fazer um trabalho, um artigo científico, qualquer trabalho, TCC, monografia, dissertação, tese, pelo resumo. Não tem lógica alguma fazer isso. Então perceba que você tem você por onde que você deve começar. Entendeu? Vamos ver agora. Então vamos pro quarto. Então resumo, tira da sua cabeça. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer um resumo agora. Porque o resumo ele vai mostrar quem vai pesquisar o seu artigo, ele vai ter que ter ideia do que tem no seu artigo. Então você vai ter que apresentar de forma clara, resumida, concisa os objetivos, a metodologia, os resultados alcançados, bem de forma resumida, que é o cartão de visita do seu artigo, né? Então aí você vai para a introdução, que o professor mandou você fazer a introdução. Introdução. Entendeu? Também não é a hora de ser feito. Por que não é a hora de ser feito? Porque a introdução ela deve apresentar, expor o assunto. Quer dizer, nós escolhemos lá as novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades na adaptação dos professores. Então, nessa introdução, eu escolhi o tema, mas eu não sei nada sobre novas tecnologias de ensino. Eu também não sei das dificuldades atuais dos professores para se adaptar a essas novas tecnologias. Não sei de nada, porque isso é a chave do problema que eu quero expor, que eu quero trabalhar essa problemática. Eu quero trabalhar essa problemática, responder esses problemas, resolver esse problema. Então, como que eu vou responder esses problemas, expor esses problemas para os leitores, se eu não tenho conhecimento acerca do tema? Também perceba que se seu professor te orientar para você começar por uma introdução, você não vai conseguir e ele está errado. Não tem condição nenhuma de você começar a fazer um artigo pela introdução. Não tem condição nenhuma. Ele está te ensinando errado. Na postura de professor, ele está equivocado, está errado. Não tem como começar pelo resumo e muito menos pela uma introdução. Entendeu? Não tem condição. Entendeu?
Porque a introdução é um texto de autoria do pesquisador, da sua autoria, que você vai fazer o artigo. Para você ter conhecimento para escrever sobre as novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades de adaptação dos professores, você tem que fazer o quê? Você tem que ir para revisão bibliográfica, você tem que estudar. Você tem que estudar o tema, você tem que pesquisar. Porque não tem como, a introdução, ela deve expor o assunto, seu ponto de vista, a justificativa de você ter escolhido os temas, do tema escolhido. Você vai, é na introdução que você vai justificar por que você está colocando o tema desse problema das novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades de adaptação dos professores. É na introdução que você vai explicar para o leitor isso. Entendeu? Você vai explicar os objetivos gerais do seu artigo, os objetivos específicos, o problema a se resolver. Você vai desenvolver acerca das novas tecnologias. Você vai colocar tópicos, quais são as dificuldades da adaptação dos professores, o que pode ser feito. Você vai tentar resolver essa problemática. Perceba que você mal conhece o tema, não tem como você introduzir nada, que você não tem bagagem, não tem conhecimento, não pesquisou nada. Então você não vai conseguir desenvolver a introdução. Muitos professores fazem, começa pela introdução e o desenvolvimento. Erroneamente. Você não vai conseguir sair do lugar, porque você está começando pelo caminho errado. Então, dá um like pro instrutor Paulo Silva. Eu posso te orientar porque eu fiz o TCC e professor nenhum me orientou, ninguém orientou, entendeu? Foi na raça mesmo, vendo as dificuldades, pesquisando, vendo outras videoaulas no YouTube de professores maravilhosos, de pessoas que querem ajudar mesmo as pessoas, são verdadeiros anjos, né? Pesquisadores, outras professoras, tem uma professora maravilhosa de artigos científicos, de uma revista, ela faz parte de uma revista, era maravilhosa. Depois eu vou citar aqui o nome dela aqui, ou o canal dela, o canal que ela ensina passo a passo também a fazer. Graças a elas, pessoas de boa vontade, pessoas que passam seu conhecimento para melhorar a vida de vocês. Então já vai dando um like, compartilha, aciona o sininho para receber notificações e ajuda o canal do instrutor Paulo Silva a entrar em relevância no YouTube, no aspecto de estudo, de ensino. Entendeu? E eu já sou também formado sou bacharel em engenharia elétrica, estudei 5 anos, né, presencialmente, na Estácio, né, na faculdade Estácio, e estou fazendo um complemento que é licenciatura em matemática, né. Então já tenho experiência em TCC, já fiz um TCC, já fiz um artigo, estou passando para você a minha experiência prática, real, entendeu? Não é Nárnia, não. Não é o mundo das fantasias, não. É a realidade de como você vai fazer uma estrutura do seu artigo. Foi o método que eu achei fácil para mim. Real. Entendeu? Porque o que vai dar trabalho é a pesquisa que você tem que fazer. A revisão bibliográfica, você vai ter que ler artigos, livros, outros pesquisadores, para você ter conhecimento, para você se basear na estrutura do seu artigo. A formatação vai te dar um pouquinho de trabalho. Como são textos que você vai ter que criar os textos, você ir referenciar os textos dos seus autores, porque se você colocar textos sem referências, isso é plágio. Praticamente você vai tirar 0 no seu artigo. Então você tem que referenciar, fazer a citação direta ou indireta de trechos de outros autores, outros pesquisadores, outros artigos, sites que você pesquisou,
você vai ter que colocar como referência para dar sustentação para o seu artigo, para suas ideias. Você vai ter que se basear nas ideias e nas pesquisas de outros autores, outros pesquisadores. E no final você vai fazer a referência deles. Então, não se comece um artigo, um TCC, uma tese, sei lá, monografia pelo resumo e tão pouco pela introdução. Como se começa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Não se faz a introdução de um artigo sem primeiro não ter feito a revisão bibliográfica. Você tem que escolher uma metodologia de pesquisa, né? E a revisão bibliográfica, o que é a revisão bibliográfica? Você vai estudar os autores, os livros, outros artigos de outros pesquisadores, pesquisas, sites de pessoas, de pesquisadores, de professores, de artigos, de periódicos, de outros autores que tem a ver com o seu tema. Qual é o tema? Novas tecnologias de ensino, que você escolheu. Novas tecnologias de ensino e as atuais dificuldades na adaptação dos professores. Então você tem que começar a procurar autores, livros, artigos, pesquisas que tem a ver com o seu tema, né? Então, da introdução nascerá os capítulos do desenvolvimento do seu artigo. Então, quando você conseguir expor o assunto, o seu ponto de vista, a justificativa, escolher do tema escolhido, os objetivos gerais específicos, apresentar o problema, apresentar as metodologias que você vai aplicar, dali você consegue já criar subtítulos para você fazer o desenvolvimento, que é a parte mais complicada do artigo, na qual no desenvolvimento você vai colocar subtítulos e vai inserir figuras, tabelas para validar a sua pesquisa. Então você vai fazer citações de autores, de pesquisadores, de autores de livro. Eu falo assim que a revisão bibliográfica ela é, entre aspas, tranquila de ser feita, porque você vai se basear por livros, por outros pesquisadores, diferentemente de você for fazer um estudo de campo presencial, né, tipo numa sala de aula ou num laboratório que você vai ter que colher os dados, entendeu? Dependendo da disciplina, por exemplo, para disciplinas assim ligadas a humanas, como ser professor, ser pedagogo, um professor de uma matéria específica, é interessante, se for fazer um estudo de uma pesquisa de campo, viver essa realidade, interessante. Mas também ele pode escolher fazer uma revisão bibliográfica, entendeu? Talvez para um estudante de química colher os dados das reações químicas em um laboratório, ser mais de experiência, de experimento, para ele é melhor, porque ele vai ter a vivência das misturas das químicas ali, das soluções, ele vai colher os dados, vai tirar foto, vai fazer um estudo de campo, né, na realidade, presencialmente. Então, dependendo da disciplina, vocês vão escolher qual que é a melhor metodologia para você colher esses dados, né, para essas pesquisas, né. No caso aqui eu estou usando a mais simples, que é a revisão bibliográfica, que vocês vão ter que pesquisar autores do tema, livros do tema, artigos relevantes ao tema, outras pesquisas, sites, entendeu? Para você dar embasamento, credibilidade para o seu artigo, entendeu? E dessa introdução você vai mostrar o que você vai fazer, você vai mostrar o que você vai dissertar. Então dali você já pode criar subtítulos pro seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento do artigo, né?
A introdução é um texto de autoria do pesquisador, então sua autoria, que você está criando um artigo, então você tem que escrever um texto com as suas próprias palavras e apresentar o assunto, né? Expor o assunto, o ponto de vista, justificativo, o tema escolhido, os objetivos gerais, específicos, o problema, a metodologia que você usou para pesquisar esse problema, entendeu? Daqui você começa, então você não pode fazer a introdução ainda, não pode fazer. Da introdução, você vai colocar lá os subtítulos, né? E vai criar o desenvolvimento do artigo. Claro que no artigo científico você não vai escrever lá desenvolvimento. Você vai colocar os subtítulos lá. Você vai começar a falar. Exemplo, você vai colocar um número lá. Subtítulo 1, 2.0. 2.0. Aí você vai colocar lá novas tecnologias. Então, exemplo, criar um subtítulo lá. Eu vou começar a criar novas tecnologias empregadas no ensino. Então, eu vou ter que pesquisar sobre essas novas tecnologias. 2.1, aí crio um outro subtítulo. Colocou atuais dificuldades dos professores. Já é um outro subtítulo. Então aqui você vai começar. Perceba que no desenvolvimento você vai responder essas perguntas. Estou dando exemplo aqui, ó. Físico de como vocês vão fazer, né? Ferramentas digitais usadas para o ensino. São computadores, softwares, simuladores. Então você perceba que você introduziu o tema do seu artigo e dali você já cria subtítulos que serão o desenvolvimento do seu artigo. Entendeu? Mas perceba que você não vai conseguir introduzir e nem desenvolver se antes você não tiver feito a pesquisa. Então o que você tem que fazer? Você tem que partir para o tópico 5, na verdade. Você tem que fazer a revisão bibliográfica. Deixa eu ver como é que tá de tempo aqui. Meia hora. Então você tem que fazer a revisão bibliográfica. Fazer essa revisão bibliográfica. Eu vou dar um pausa porque ficou muito grande o tema, o vídeo, e vou já voltar na sequência com outro vídeo. Então pessoal, dá um like, compartilha, tá ok? Dá um like, compartilha, aciona o sininho para receber notificações. Um abraço, nós voltamos em seguida.